Olá a todos, voltamos com o nosso Questão Não Tem X. Nesta semana vamos conversar um pouco sobre inteligência artificial. Nossa, parece um assunto tão distante, muitas vezes, tão pouco próximo da realidade ou do dia a dia da maioria das pessoas. Muitas vezes esse nome, essa descrição parece algo muito fechada, muito próximo da questão da ficção científica, enfim, mas cada vez mais nós estamos a tomar ciência que é uma realidade muito mais próxima do que muitos de nós imaginamos e cada vez mais a tendência é que isso aumente. Hoje, quando se fala em inteligência artificial, para as pessoas que estão mais habituadas, por exemplo, às redes sociais, muitas vezes fala-se quase em entretenimento, nessas brincadeiras de fazer manipulação com fotos, com vídeos, mas nós sabemos que vai muito além disso. Uma das questões muito importantes que tem se levantado atualmente é sobre a questão, por exemplo, do direito autoral ou do que é de fato original diante de situações como um texto escrito por inteligência artificial ou qualquer outro tipo de produção, digamos assim, cultural. Isso já vem sendo um problema em algumas situações, por exemplo, no campo acadêmico. Os professores, muitas vezes nas universidades, já precisam estar atentos para detectar isso e não só estar atentos, né? Tecnologia que de fato consegue, digamos, rastrear e identificar esses procedimentos. E também já tem dado muito o que falar, inclusive na questão da arte, da criação livre. Então, até que ponto isso é instrumento, até que ponto isso não toma o lugar do que é humano, até que ponto isso de fato ajuda e não simula, não mascara, não é algo pouco original e pouco honesto, né? Então, nós temos aí uma série de questões a levantar, de vários campos, seja do científico, seja do artístico, seja do ético, do educacional. Então, a questão que há até bem pouco tempo a ideia era o problema dos trabalhos do Google, né? E nós levamos isso a um outro nível. Lógico que isso não está acessível à maioria, por exemplo, dos estudantes da educação básica, não é ainda uma realidade tão acessível, tão latente para todos. Mas cada vez mais a tendência é que isso se normalize, se popularize e expanda. E como toda inovação, nós temos sempre que lidar com um certo equilíbrio. Então, a questão de que é um avanço tecnológico, obviamente, muita pesquisa, muito estudo foi investido nisso, com fins que são válidos, que são benéficos de várias formas, o que não quer dizer que esteja isento de problemas ou de gerar problemas ou de ser usado de formas menos indicadas ou agradáveis. Então, é aquela velha questão da bomba atômica e do gerar energia, por exemplo. Então, muitas vezes, nós focalizamos muito no instrumento em si, no caso agora da inteligência artificial, dos programas que podem realizar isso, dos produtos que podem ser gerados a partir disso, e esquecemos uma coisa de suma importância. Isso não advém do nada, obviamente, isso é produto humano e, como tal, não apenas criado, manipulado, utilizado por seres humanos.
Então, logicamente, o uso que será dado disso e como isso pode ser benéfico ou não, como isso pode acrescentar ou pode prejudicar, não está na ferramenta em si, certo? Está em quem manipula, em quem usa, em quem pode fazer uso dela. Logicamente, tal como o acesso precisa ser expandido e precisa ser popularizado, como acontece em geral com o uso da tecnologia, é preciso também ter ferramentas de algum tipo de controle ou de verificação e de manutenção, e essas ferramentas também estão a ser utilizadas. Mas nós podemos alargar o nosso pensamento para que a inteligência artificial é uma realidade hoje. E negá-la ou, de fato, torná-la necessariamente algo ruim não vai fazer com que ela desapareça. E não podemos também esquecer os benefícios que ela pode trazer. Então, podemos pensar, por exemplo, nas questões relacionadas ao campo médico e como isso tem ajudado e, de alguma forma, possibilitado tratamentos diagnósticos, instrumentalização, que até bem pouco tempo era muito mais difícil, em alguns casos quase impossível. Mas nós não podemos também nos enganar que, como tudo, haverá o lado bom e o lado ruim. Então, cabe a nós fazer um bom uso disso. Mas, acima de tudo, não podemos saber como fazer uso disso se ignorarmos. Então, a melhor forma de conscientização, a melhor forma de prevenção de um mau uso, a melhor forma de um controle adequado, responsável, é o conhecimento. É preciso conhecer, buscar conhecimento, dar conhecimento, popularizar esse conhecimento, para que, de fato, esta seja uma ferramenta que possa, mais uma vez, progredir, contribuir para o progresso humano, apesar dos seus pontos negativos, porque em todos eles, em todos os momentos, digamos assim, de avanço, nós temos questões boas e não tão boas. A ideia é que os prós e os contras devem ser sempre pesados e devem ser sempre contabilizados para que nós tenhamos um bom uso da inteligência artificial para benefício, lógico, nosso. Não esqueça que inteligência artificial é um produto humano para benefício humano. Então, deixemos um pouco quase esse misticismo de levantar essa questão para algo fora da realidade, para algo, como eu disse no começo, ligado, por exemplo, à ficção científica, um pouco desse perfil lá do médico e o monstro, porque não é, né? Nós vamos cada vez mais ter isso próximos da nossa vida diária, seja, por exemplo, no uso de eletrodomésticos ou de qualquer outra ferramenta que nos cerca de forma mais próxima. Então, vamos pensar, mas principalmente, inteligência artificial nunca poderá substituir a inteligência real, humana, até porque é fruto dela. Então, não vale a pena a fomentar esse tipo de discussão, de falácia que não leva a nada. Vamos, de fato, conhecer e progredir nesse conhecimento para que nós possamos fazer um bom uso e ter bons resultados. Então, vamos lá. Eu confesso que eu ainda preciso conhecer bastante coisa, mas pouco a pouco vamos vendo o que pode ser útil para além desse entretenimento que a internet traz. Então, esse é o nosso Questão Não Tem X de hoje. Tchau, tchau. Até a próxima semana.